Ei, seja bem-vindo a mais um vídeo, onde que a gente fala sobre biomagnetismo e doenças causadas pelos micro-organismos. Lembrando que na visão do biomagnetismo, toda doença tem como origem primária micro-organismo, seja ele vírus, bactéria, parasita ou fungo. A doença de hoje, comumente conhecida como doença do pombo, ela tem como agente causal o pior fungo na visão do biomagnetismo. Esse fungo se chama criptococo. Então, se você gosta desse conteúdo, curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal para que você possa sempre receber os vídeos que a gente publicar sobre biomagnetismo e sobre as doenças, sobre a saúde humana. Vamos lá começar com o nosso conteúdo. Então, a criptococose, que é a doença causada pelo criptococo, ela também é conhecida como blastomicose europeia, como doença de Busch-Buschke ou como torulose. Então, são diferentes nomes para a mesma coisa, para a mesma doença causada por este fungo. E este fungo tem dois tipos, que é o Cryptococcus neoformans e o Cryptococcus gat. Aqui nós temos uma visão sobre o fungo e nesta segunda imagem nós podemos observar já o fungo encapsulado. Ok, então vamos lá. O Cryptococcus neoformans, ele se manifesta principalmente pelo excremento de aves. E aí nós temos comumente conhecido como pombo, porque o pombo ele está em todo lugar, a distribuição do pombo ele é mundial. Então, quando o pombo está contaminado, no excremento dele vamos conter esporas do fungo e quando a gente inala, a gente se contamina. O outro tipo, que é o Cryptococcus gat, ele já é de origem mais vegetal. Ele se dá em árvores, principalmente o eucalipto, e em material destas árvores, principalmente em árvores também que tem oco, ele cresce no oco da árvore, e esse material que cai no chão, que já entra num estado de putrefação, já entra numa sedimentação, desenvolve o fungo aí, e quando nós temos contato com este local, com estes sedimentos, esses esporos se espalham pelo ar e nós podemos inalar. Então, ambas espécies de fungos têm distribuição mundial, mas na visão do Dr. Góes, também nós podemos se contaminar por baratas, formigas, grilos. Por quê? Porque essas espécies de baratas, formigas, grilos, entram em contato com estes fungos que estão na natureza, seja nos excrementos ou seja nos sedimentos das árvores, e quando eles caminham em nós podemos nos contaminar também com este fungo. Então, não existe transmissão, não é uma doença que se transmite de pessoa para pessoa. E também não é uma zoonose, não é uma doença que se transmite de animal para ser humano. Ainda que um animal manifestasse alguma doença parecida causada por este fungo, ele não contaminaria nós. Esta contaminação ela se dá pela inalação dos esporos deste fungo. E aí nós temos uma imagem, né, por exemplo, de formigas, da barata, do grilo, e a origem da contaminação, que é por via aérea, pela inalação desses esporos destes fungos. Então, é uma doença oportunista. A doença em si, ela se manifesta quando a pessoa ela já tem uma debilidade ou está passando por uma doença e faz com que o seu sistema imune decaia, e aí ela aparece. Ela tem ocorrência mundial. Ela se manifesta em pacientes imunodeprimidos. É uma doença cosmopolita, ou seja, está presente nas grandes cidades. É associada ao habitat das aves, presente em excretas, nos excrementos secos dessas aves. Ela também pode ser encontrada em poeira doméstica. Este fungo pode ser encontrado na poeira doméstica. E aí como? Ou pelo excremento de aves contaminadas, que acabam estes esporos
entrando em nossa casa e fazendo parte dessa poeira, e essa poeira também é de materiais orgânicos, de pele, de cabelo, de sujeiras. Pode se encontrar também madeiras, pessoas que têm móveis de madeiras muito antigos e que acabam formando aqueles ocos, aqueles buracos dos móveis. Pode ter a proliferação deste fungo ali, e este fungo ir para o ambiente da casa, isso pode acontecer. É muito presente em plantação de eucalipto, principalmente o tipo Cryptococcus gat, e também árvores tropicais que apresentam oco. E aí nós temos as imagens, por exemplo, de pombo e o excremento de pombo. Temos a imagem da poeira da casa. Aí um exemplo de uma árvore em um desenho, né, com o oco, essas árvores que têm esses buracos. Nestes buracos nós temos a proliferação desse fungo. E aí, infelizmente, as pessoas que acabam entrando no meio dos pombos, e até mesmo quando esses pombos alçam voo, existe uma batida de ar, um movimento no ar, e que esses esporos acabam subindo. E aí as pessoas podem inalar caso exista a presença deste fungo. Ou seja, não é um fungo que vai ser do pombo para nós. É um fungo que, caso o pombo esteja contaminado, vai estar presente nas fezes. E aí, quando a gente inala esses esporos que sobem desses excrementos, a gente se contamina. Então, a via de contaminação natural é pela inalação, e essa inalação dos propágulos do solo, seja por excremento, sejam pelos materiais orgânicos das árvores, ela vai diretamente para o pulmão, do pulmão vai para os linfonodos, que fazem parte desse sistema de proteção que nós temos, e daí vão para focos extrapulmonares. E geralmente vai para onde? Para o sistema nervoso central, para o cérebro. Aí então nós temos uma imagem como a forma de transmissão, seja por árvores, ou seja, pelas aves. Esses esporos ou leveduras é inalado. Essa inalação vai fazer com que eles cheguem diretamente ao pulmão. No pulmão existe um sistema de defesa que podem criar cicatrizes pulmonar, onde que existe um combate a este fungo. Ainda assim, ali pode manter o foco dessa doença e essa doença se espalhar pelo nosso corpo, indo para focos extrapulmonares. Então, uma primeira resposta que nós vamos ter é uma resposta imune específica, onde o nosso sistema imune vai combater esse fungo e ele não vai causar a doença que é a criptoquicose. E uma outra situação existe alguma imunossupressão causada por doenças, causada por estresse, por questões emocionais, faz com que esse fungo se reative e cause problemas. Lembrando que na nossa visão do biomagnetismo, ainda que ele não manifeste a doença, somente pela presença desse fungo no nosso corpo, ele pode causar problemas em nós. E os problemas podem ser variados. Podem ser toda a sintomatologia que nós vamos ver que provoca esse fungo, como outra sintomatologia qualquer quando ele se associa com outros micro-organismos em nosso corpo. Então, causas que favorecem a criptococose é o HIV, até mesmo pela debilidade do sistema imune. Nós vamos ter o diabetes mellitus, que ele realmente causa uma sensibilidade a diversas doenças, a diversos micro-organismos, por toda a alteração do nosso sistema metabólico. O lúpus eritematoso também é uma causa que pode favorecer a evolução do fungo para a doença. A cirrose, o transplante de órgão, porque gera também uma baixa do sistema imune, esse transplante. E o uso prolongado de corticoides. São causas que favorecem ao surgimento da doença. Ainda que o fungo esteja no nosso corpo, nem sempre ele vai causar a doença.
E por isso que muitas vezes no biomagnetismo a gente rastreia pessoas saudáveis e encontra este fungo, ainda que nesta pessoa não tenha aparecido nenhum sintoma. Mas no primeiro momento que tiver uma debilidade do sistema imune, podemos ter diversos sintomas. O sintoma propriamente da doença ou outras causas que podem evoluir com a presença deste fungo no nosso corpo. Então, o que é a criptococose? É uma doença causada por um fungo e é uma micose sistêmica. Dependendo do caso, pode matar. Pacientes imunodeprimidos que têm como evolução a criptococose pode entrar a óbito. Inclusive, neste link, nesta notícia, aí nós temos a notícia de 2 pacientes que foram a óbito pela doença. E neste caso, por exemplo, excrementos de morcegos, excrementos de pássaros que ficam em cima do carro também pode ser uma via de contaminação com esse fungo. Então, nós temos os 2 fungos principais que causam essa doença, que é a criptococose. Nós temos o Cryptococcus neoformans e o Cryptococcus gat. O neoformans, que tem como origem principalmente as aves, e o gat, que tem como principal origem árvores, o eucalipto ou árvores tropicais que possuem oco. Na madeira, onde tem oco, este fungo gat ele pode se manifestar. Então, os sintomas gerais, quando a pessoa manifesta a doença, ou quando tem um micro-organismo e que não está causando a doença, também pode causar esses sintomas gerais, que é dor de cabeça intensa, que é difícil passar essa dor mesmo com o uso de analgésicos. Nós temos febre, e lembrando que a febre é até uma resposta imune do nosso corpo frente aos micro-organismos, né? Então, nós podemos ter sintomas da meningite, como nuca endurecida, enjoos, náuseas, vômitos, convulsões. Podemos ter uma alteração da visão, uma visão turva, uma fotofobia, que é uma sensibilidade à luz, que causa uma irritação em nós. E nós podemos ter, caso se manifeste uma infecção pulmonar, nós podemos ter tosse inclusive com muco, inclusive tosse com presença de sangue, pode ser causada pelo Cryptococcus quando causa uma infecção pulmonar, e uma dificuldade respiratória, uma dispneia, quando a gente anda, a gente se cansa, e pode evoluir inclusive uma pneumonia. Pode causar uma meningite, a presença desse fungo, e aí nós temos como sintomas a dor de cabeça, a visão turva, depressão, agitação, confusão, rigidez cervical e infecções cutâneas. Esse vírus também ele se manifesta na pele. Desculpa, esse fungo se manifesta na pele, causando erupções cutâneas, vesículas, às vezes com presença de pus. E aí nós vamos ver a imagem de alguns quadros que este fungo produz. E aí nós vemos na pele o que pode causar esse fungo. Nós temos uma tomografia que a gente pode observar o encapsulamento deste fungo nas partes do cérebro. Nós temos um raio-x de tórax, um raio-x pulmonar. Nós podemos ver um infiltrado e a condensação, a presença deste fungo no nosso pulmão. E as manifestações cutâneas, né? As manifestações na pele. Então, é um fungo que ele age tanto no sistema nervoso, quanto no sistema respiratório, quanto na pele. Por isso que no biomagnetismo é visto como o principal e o pior fungo da natureza que causa problemas no nosso corpo. Então, no biomagnetismo, este fungo é considerado o pior que existe, como eu comentei agora. Afeta principalmente o cérebro e o sistema respiratório,
podendo causar transtornos neurológicos, alterações neurológicas, doenças neurológicas que a gente não comentou aqui, e também transtornos, alterações de conduta. Aquela pessoa pode ficar letárgica, aquela pessoa que você conversa com ela, ela fica lenta, aquela pessoa que começa a ficar irritada, aquela pessoa que altera a conduta natural dela. Pode ser pela presença deste fungo. E quando está associado ao micoplasma, que é um micro-organismo que também a gente vai falar dele futuramente, pode produzir ACV difuso, ou seja, derrame cerebral, acidente cerebrovascular. Então, olha só como é um fungo muito perigoso e que a associação dele com outros micro-organismos pode produzir outros sintomas. Então, vale lembrar que na visão do biomagnetismo, nem todo micro-organismo ele produz sintomas. No que a gente viu até agora, o micro-organismo ele pode ingressar no nosso corpo e causar doença, ou ele pode ingressar no nosso corpo e ficar inativo, esperando uma oportunidade, como eu comentei, é um fungo oportunista, para causar a doença ou sintomas. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque no biomagnetismo, a gente muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente trata os nossos clientes muito antes de algum micro-organismo que ele tenha no nosso corpo produzir a doença ou produzir o sintoma. Então, o biomagnetismo, ele é uma prevenção também. Às vezes pode chegar uma pessoa sadia, uma pessoa que não apresenta nenhum desses sintomas que eu comentei, uma pessoa que acredita-se que está bem, mas ela pode ter no corpo dela diferentes micro-organismos esperando uma oportunidade para se manifestarem. Ou diferentes micro-organismos que já estão produzindo uma alteração corporal, porque toda doença ela começa de forma silenciosa, nem sempre a gente acorda de um dia para o outro já com uma doença. Essa doença, na maioria das vezes, se não todas as vezes, ela se originou já há algum tempo em nosso corpo, produzindo alterações, produzindo diferentes pH no nosso corpo, focos alterados, e estes focos, esta alteração no nosso corpo já produz uma alteração celular, uma alteração em algum órgão, e muitas vezes o nosso cliente ele chega sem nada. E aí, quando a gente vai e faz o rastreio, a gente acaba encontrando diferentes micro-organismos. E muitas vezes o terapeuta ele pode ficar em dúvida: por que apareceu isso? Por que apareceu aquilo? Já que ele não tem nada, já que ele não apresenta nada. É por isso, nobre colega, que muitas vezes os micro-organismos eles ficam no nosso corpo de forma silenciosa, não produzindo um sintoma, porque ele ainda não encontrou os meios para produzir, seja o micro-organismo que ele se associa para produzir o sintoma, ou seja, porque o nosso sistema imune está competente, nós somos imunocompetentes, e aí esse sistema imune inibe a manifestação do micro-organismo. Isso não quer dizer que este micro-organismo não esteja oculto no nosso corpo. E aí a grande questão do biomagnetismo, que é uma revolução, é algo assim muito benéfico e muito top, vamos dizer assim, é que o biomagnetismo ele tem a condição de encontrar estes focos, de encontrar a presença deste micro-organismo e neutralizar o pH que sustenta esse micro-organismo. No momento que a gente neutraliza o pH que sustenta esse micro-organismo não tem condição de ficar vivo ali. Não é o ímã que vai matar o micro-organismo, é neutralizando o pH, este micro-organismo ele acaba desaparecendo. Então, o biomagnetismo ele atua como uma prevenção, mas ele atua também quando a doença já está manifestada. Vamos dizer que chegou alguém com a manifestação da criptococose, que é a manifestação dessa doença do pombo. A gente sabe que não existe o contágio de ser humano para ser humano e nem de animal para ser humano. Se dá pela inalação dos esporos. Então vamos dizer que a gente vai tratar um paciente de forma presencial com essa doença.
o biomagnetismo também vai encontrar o foco, vai neutralizar esse foco, e aí, a partir do momento que nós neutralizamos a origem da doença, essa doença já entra em um processo de remissão, e que na maioria das vezes nós temos uma remissão de 100% e a pessoa melhora o quadro clínico, a saúde e tudo mais. Ou também pós-doença, porque vamos dizer que a pessoa já teve essa doença, já se curou, já teve uma remissão natural, porque é uma doença autolimitada por este fungo, tem este período de manifestação e depois, pelo nosso próprio sistema imune, ela regride, se não chega a óbito, porque em alguns casos, como eu comentei, de pacientes com complicações pode ter óbito, então não é para brincar. Mas caso nós encontramos um paciente que já teve essa doença, nós podemos encontrar já ele sadio, mas o foco da doença ali, causando problemas, podendo causar problemas na conduta dele, problemas neurológicos, podendo encontrar problemas pulmonares, facilitando, né, a presença deste micro-organismo ali facilita estes problemas, problemas cutâneos, dermatites. Então, um paciente e não serve só para essa doença, serve para toda doença. O biomagnetismo ele atua antes, no momento ou após. Então, por isso que é importante em todo tratamento, mesmo que seja consecutivo, realizar sempre o rastreio. O rastreio completo ele faz parte do biomagnetismo. Então, mais uma vez eu digo, você que gosta desse assunto, não só o assunto do biomagnetismo, mas dessas doenças que a gente traz a informação de forma geral, para que o terapeuta, para que a pessoa que assista os nossos vídeos tenha uma visão geral das doenças, como trata. O tratamento, por exemplo, desta doença são tratamentos com antifúngicos, que são administrados ou via sanguínea ou via oral, dependendo da gravidade dessa doença. E no biomagnetismo, com os pares que nós já vamos ver. Então, você que gosta desse assunto, curta o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal para que você possa sempre receber essas informações, esses vídeos, e estar sempre atualizado com o biomagnetismo de uma forma clínica, de uma forma científica em relação às doenças, de uma forma correta, ampla, para que você possa ter a melhor formação, o melhor conhecimento. Então, curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que você possa sempre receber este conteúdo que a gente publica. Então, a partir de agora, nós vamos ver os pares que trata este micro-organismo no nosso corpo. Então, o primeiro par são 2 pares. O primeiro par é pós-pineal bexiga, pós-pineal normalmente negativo, bexiga positivo, aí gera uma alteração de pH que sustenta a manutenção deste fungo no nosso corpo, causando tudo aquilo que eu já comentei neste vídeo, ou também pelo par pré-pineal bexiga. São os 2 pares que no nosso rastreio terapêutico nós podemos encontrar presente em nosso cliente. E se nós encontramos presente, nós já sabemos, seja nos nossos cursos que você aprendeu, né? Você que quer aprender essa terapia, tem o nosso site biomagnetismomedicobrasil.com.br. Lá tem a aba cursos presenciais e você vai ver os locais que nós estamos dando curso de biomagnetismo. Ou você também, se não tem próximo da sua casa e você quer aprender o biomagnetismo, nós também temos o curso completo de biomagnetismo e no nosso site você tem condição de chegar no link do curso online de biomagnetismo, onde você vai aprender todo o biomagnetismo de forma online. E ainda assim, quando tiver oportunidade, você vai e faz uma prática com a gente de 2 dias para você ver o dia a dia. Mas no curso também tem a parte prática, onde eu mostro como que é o rastreio, como que faz. Então, você que tem interesse no biomagnetismo, inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo, inscreva-se também no nosso Instagram, que é Ailson Fábio, segue a gente lá, sempre a gente publica
conteúdo de biomagnetismo e de liberação emocional lá. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa terapia, que é uma terapia natural, que utiliza pares de ímãs para tratar essas alterações que provocam em nosso corpo diferentes polaridades. Uma polaridade positiva, hiperácida, e uma polaridade negativa, hiperalcalina. Então, deixo com vocês essa informação desta doença, os pares para tratar este pior fungo na visão do biomagnetismo, na visão do Dr. Góes. E até um próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos com mais conteúdo. Até mais.